Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho hoje nos traz um texto bastante conhecido, texto que Pedro faz a grande profissão de fé que nos é replicada até hoje. Pois Pedro recebe do Espírito de Deus a revelação de que Jesus é o Filho único de Deus. É o Cristo, aquele que deveria vir para salvar o povo de Deus. E a gente sabe, assim Jesus o fez. Então este é um momento de grande alegria, pois é colocado às claras. Sim, Jesus é o nosso Deus. Mas um ponto importante que a gente pode observar no Evangelho é o contexto dessa pergunta e das respostas que vieram. Os discípulos já caminhavam com Jesus. Já haviam experimentado algumas coisas, Jesus já tinha feito muitas obras, Jesus já tinha espalhado a boa nova, eles estavam ali em volta do Cristo, aprendendo com Jesus, convivendo com seu Senhor. E Jesus, que andava muitas e muitas vezes cercado pela multidão, neste momento se encontra apenas com os discípulos. Jesus, ele escolhe um lugar retirado, ou seja, ele escolhe entrar em intimidade com aqueles que são mais próximos da caminhada com ele. E está rezando. Aqui nos aparece o primeiro ponto. Se queremos ver o Senhor, se queremos acreditar, se queremos alimentar a nossa fé, nossa espiritualidade, e também o nosso sim a Deus,
Existe um caminho e existe um modo para isso. E esse caminho é no silêncio, na intimidade. Precisamos voltar o nosso coração para Deus, não no barulho, não na agitação, mas no momento em que possa ser só nosso e dele. Podemos estar com alguns íntimos, mas longe da agitação. Não estou aqui falando que momentos de louvor, de festa em que estamos voltados para o Senhor em outra situação não é válido, não é isso. Mas esse aqui é o chamado à interioridade. Pode ser com os seus na sua casa, mas é silêncio, oração, vida interior. Encontrarmos-nos com o nosso Senhor, que habita em nós. E aí Jesus pergunta a Pedro, Jesus pergunta aos outros, quem estão falando que sou eu? Perceba que sempre haverá as pessoas comentando. Ontem mesmo no Evangelho, Herodes escutava o que diziam de Jesus e ficava até admirado. Sempre haverá isso. Jesus não nos pede para defender. Na verdade, Jesus não pede aos seus discípulos para emitir julgamentos, defender o seu nome. Não faz isso. Até pelo contrário, no final Jesus vai dizer, serei perseguido, vou sofrer muito, vou ser rejeitado. Mas Jesus nos ensina, não devemos parar nesse momento de dor, de perseguição apenas, mas voltar a nossa esperança para a ressurreição. O término das palavras de Cristo é esse. Irei ressuscitar no terceiro dia. Qual é o convite aqui? O convite é que a gente, ao entrar nessa intimidade com o Senhor, nós possamos experimentar viver verdadeiramente com Ele. Viver com Jesus é o seguir em todas as circunstâncias. Então é dar honra e glória a seu nome. É saber que Ele sim é o Cristo de Deus. É conviver nas pequenas coisas, nas rotinas, no dia a dia, sempre na presença do Cristo. Chamar Jesus para estar conosco desde o amanhecer até o momento em que nos deitamos. Viver efetivamente no Cristo. E quando as lutas vierem, em especial aqui nesse contexto, as lutas pelo nome do Senhor, as lutas por sermos cristãos, as lutas pela coerência da vida em Cristo, podemos olhar para todo flagelo, para todo sofrimento, para todo ataque, para todas as incompreensões, julgamentos, o que quer que seja. E a gente aprenda com o coração misericordioso de Jesus que o caminho é o amor e a paz. Jesus não se defendeu,
não virou o rosto para nenhuma bofetada, mas rezou, pediu ao Senhor que perdoasse aqueles que o agrediam. Percebo que é preciso aprender com esse coração de Cristo. Nós, como cristãos, não precisamos pegar em arma para exercer a nossa defesa. Nós não precisamos de violência para defender o nome do Senhor. Mas nós precisamos, sim, da radicalidade de vivermos o amor e o perdão, para, além de defender o Cristo com as suas armas, a arma da misericórdia, a arma do perdão, a arma do amor, a arma da oferta, nós podemos testemunhar, porque isso é totalmente o contrário do caminho que se vê em qualquer lugar. E nisso seremos reconhecidos, agindo como mestre, porque na verdade escolhemos deixá-lo viver em nós. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por tua palavra. E olhando para ti, sermos bastante honestos. Não é fácil, Senhor. Não é fácil deixarmos que o Senhor viva plenamente em nós e nos ensine a agir e a reagir. Mas nós também sabemos que nessa intimidade contigo, o Senhor vai nos adestrando, o Senhor vai nos dando condição de o seguir e o Senhor vai deixando que nós mesmos percebamos que começamos a fazer conforme o Senhor nos ensina, não por mérito, mas por pura graça tua. Por isso, Senhor, nós queremos te suplicar, dai-nos sim o seu coração. E destituídos de nós mesmos, te suplicar e pedir, viva em nós, Senhor, pois em tudo dependemos apenas de estarmos na tua presença. Por isso, fica conosco, Senhor, e dai-nos o teu Santo Espírito. Amém.